Mais uma live mais especial para vocês que despencar nos concursos. Boa noite, sejam bem-vindos. Convidem os de vocês e compartilhem também nas redes sociais, tá certo? Então, explicar para vocês, o tema da live de hoje diz respeito ao julgado que o STJ acabou de proferir, tá fresquinho, acabou de sair do forno. Um julgado que foi ferido pela terceira sessão. Então, recordar, a terceira sessão é responsável pela uniformização dos temas relativos a direito penal do STJ. Então, cabe à terceira sessão do STJ uniformizar, pacificar controvérsias ligadas ao direito penal. Como você sabe, o STJ ele tem duas turmas que julgam matérias penais, a quinta e a sexta. E a terceira sessão ela está acima das duas turmas, da quinta e da sexta, tá bom? Então, se o julgado foi proferido pela terceira sessão, significa que essa matéria agora ela foi pacificada. Ela sofreu uma uniformização. E se ela foi pacificada, é óbvio que vai despencar nas provas, tá certo? Então vamos lá. O que acontece? De modo geral, no processo penal, nós trabalhamos com dois elementos para condenar o agente, para condenar o réu. Nós trabalhamos com materialidade e autoria. Basicamente, no geral, no processo penal, para você ter uma condenação, a gente tem que apresentar o quê? Cabe à acusação conseguir comprovar a materialidade e a autoria do delito. Esse binômio, materialidade e autoria. E como que a materialidade e a autoria funcionam no tráfico de drogas? A autoria consiste em você comprovar que o agente tal praticou o tráfico de drogas, que ele estava transportando a droga, que ele estava trazendo consigo, que ele estava guardando, que ele estava vendendo, enfim, você tem que comprovar que determinada pessoa praticou algum daqueles verbos que compõem o artigo 33 da Lei de Drogas. Fazendo um resumo, isso seria a autoria no tráfico de drogas. E a materialidade? A materialidade, pessoal, ela está ligada à droga. Nós precisamos comprovar que o material ligado ao agente é entorpecente, é droga. Esse material ele precisa estar inserido naquela portaria, na 344 de 98. Se esse material não for droga, eu não vou ter a materialidade. Então, no tráfico de drogas, a materialidade diz respeito à comprovação de que o material vinculado ao agente é droga. E para ser droga, precisa estar lá naquela portaria da Anvisa. Porque o 33 ele é uma norma penal em branco. Ele precisa de um complemento. E o complemento é a portaria 344 de 98. É lá que nós encontramos o rol de substâncias que são consideradas drogas. Cannabis sativa, maconha, cocaína, entre outras, tá bom? Então, no tráfico de drogas, autoria e materialidade. Muito bem. E como que isso funciona na prática? Exemplo, estou eu lá no meu plantão e a Polícia Militar apresenta uma suposta ocorrência de tráfico de drogas. Cabe ao delegado de polícia fazer esse juízo de valor inicial. Muito bem. Qual que é a primeira providência que eu, como delegado, vou adotar no meu plantão? Eu terei que encaminhar essa suposta droga para o Instituto de Criminalística. Lá no Instituto de Criminalística, o perito ele vai fazer um laudo provisório. Esse laudo provisório recebe o nome de laudo de constatação. É um laudo provisório, ele faz na hora. É um laudo mais simples. Ele pega uma porção da suposta droga e analisa. Então, se a Polícia Militar apresentou, suponhamos, 30 pinos de cocaína, o perito vai pegar uma pequena porção desses 30 pinos e vai analisar. E aí ele vai ver se aquela substância realmente é cocaína, através da análise de uma porção pequena. E ele vai fazer o laudo e vai mandar lá para mim na delegacia. Recebendo esse laudo, verificando que realmente é droga, eu vou poder lavar o flagrante. Entenderam? Então esse laudo de constatação,
ele é provisório. E qual que é a função dele? Duas funções precípuas, pessoal, desse laudo. Subsidiar a lavratura do auto de prisão em flagrante e fornecer elementos para o Ministério Público oferecer a denúncia, para desencadear a persecução penal em juízo. Então, esse laudo provisório, ele tem essas duas finalidades, são as principais. Ele possibilita ao delegado de polícia a lavratura de auto de prisão em flagrante e fornece ao MP elementos para ele propor, oferecer a ação penal. Essa é a finalidade do laudo de constatação provisório. Por isso ele tem esse nome, laudo provisório. O perito faz uma análise mais rápida. Ele não analisa todo o material, ele pega uma parte só. Muito bem. Depois, o restante da droga deve ser encaminhado para a elaboração do laudo definitivo, o laudo toxicológico definitivo. Então, na lei de drogas, a jurisprudência, a doutrina, trabalha com dois laudos, o provisório e o definitivo. Para você anotar aí, o provisório, ele também é conhecido como condição de procedibilidade. O MP precisa ter esse laudo provisório para oferecer denúncia. Se ele não tem esse laudo provisório, ele não tem a justa causa. O que garante que aquele agente estava portando droga? Eu preciso ter um elemento mínimo para deflagrar a ação penal. Por isso que esse laudo provisório recebe essa denominação de laudo provisório, de condição de procedibilidade. Entenderam? Mas depois eu tenho que ter o laudo definitivo. E aí, qual que era a controvérsia? Havia algumas decisões no sentido de que eu podia ter a condenação apenas com base no laudo provisório e com base em outras provas. Então, alguns julgados diziam isso. Se eu tenho um laudo provisório e tenho outras provas ligadas à materialidade e à autoria, eu posso ter condenação, ainda que eu não tenha o laudo definitivo. E aí, diante dessas controvérsias, a terceira sessão do STJ se reuniu ontem para pacificar o tema. E o que a terceira sessão estabeleceu? A terceira sessão disse o seguinte: em regra, eu tenho que ter o laudo toxicológico definitivo. Não basta o laudo provisório. Então, regra geral, segundo a terceira sessão do STJ, a condenação por tráfico de drogas exige laudo definitivo. Professor, mas e se eu não tenho o laudo definitivo? Se você não tem o laudo definitivo, nós teremos que decretar absolvição. Essa foi a principal tese fixada pela terceira sessão do STJ. Condenação por tráfico exige laudo definitivo, sob pena de absolvição. Absolvição por qual motivo? Por falta de comprovação da materialidade. Então, essa é a primeira tese principal fixada pela terceira sessão. Condenação por tráfico exige laudo definitivo. Essa é a primeira tese. Aí vem a segunda tese fixada pela terceira sessão, que é a exceção. Excepcionalmente, em uma situação excepcional, dependendo do caso concreto, eu posso usar o laudo de constatação provisório para comprovar a materialidade. Excepcionalmente, não é a regra. Excepcionalmente, então, aquele laudo de constatação inicial, ele pode servir para comprovar a materialidade, ainda que eu não tenha o definitivo. Desde que esse laudo provisório ele apresente o mesmo grau de certeza do laudo definitivo. Desde que esse laudo seja elaborado por um perito oficial. Desde que as conclusões e o procedimento do perito sejam parecidos, estejam em consonância com as características, os laudos que dizem respeito aos laudos definitivos. Entenderam? Então, para esse laudo provisório valer no final, para fins de materialidade, é só em situações
excepcionais. E desde que sejam observados esses parâmetros. Foi elaborado pelo perito, há certeza, não há dúvidas, o procedimento foi seguido, ou seja, esse laudo definitivo precisa ter credibilidade, entenderam? E aí vem a última questão que foi estabelecida pela terceira seção. E a prova testemunhal? A prova testemunhal ela não pode servir para comprovar a materialidade do tráfico de drogas? Terceira seção falou, não, a prova testemunhal diz respeito à questão da autoria. Fulano e Beltrano viram Tício carregando uma substância aparentemente entorpecente. Tício estava com a droga na sua casa. Prova testemunhal, prova ligada à autoria do tráfico de drogas. A prova testemunhal, segundo a terceira seção, ela não serve para fins de comprovação da materialidade. Entenderam? Então, a prova testemunhal não supre a ausência do laudo definitivo. Então, 3 teses, entre aspas, não é? Foram fixadas pela terceira seção da CTJ. Resumam para vocês, ó, em suma. Primeira, condenação por tráfico de drogas, em regra, depende de laudo definitivo, sob pena de absolvição. Segunda regra, excepcionalmente, o laudo provisório pode servir lá no final para a materialidade, desde que apresente grau de certeza idêntico ao laudo definitivo, desde que tenha sido elaborado por perito, etc, etc, etc. E terceira, a prova testemunhal não supre a ausência do laudo definitivo, porque a prova testemunhal diz respeito à autoria e não à materialidade, tá bom? Então guardem bem essas questões que a terceira seção fixou, porque elas vão despencar nas provas. Tenho certeza que vão despencar nas provas, pelos motivos que eu já apresentei. Tá bom? Entenderam? Curtiram? Eu nem ia abrir live hoje, mas aí quando eu vi essa decisão, eu falei, preciso passar para eles, porque é uma decisão importantíssima que diz respeito ao tráfico de drogas, que é um dos crimes que mais ocorrem no Brasil, está no topo da lista de ocorrências das delegacias, é um dos crimes mais praticados. A lei de drogas, ela é uma lei ampla, é uma lei que tem várias peculiaridades e há várias teses sobre a lei de drogas. Então os concursos adoram, tá bom? Ontem mesmo eu publiquei uma outra tese nas minhas redes. Quem quiser anotar o número do HC desse julgado, tá lá no meu Instagram e também tá lá no meu Facebook, tá bom? Eu coloquei lá um resuminho para vocês dessa live, tá bem resumido, mas dá para vocês copiarem lá no meu Instagram e lá no meu Facebook, vocês vão encontrar o número desse julgado e essas teses resumidas, tá bom? Tá certo? Curtiram? Gostaram? Tamo junto? Oh, que legal, bastante gente aqui, né? Silvia, Linha, Julie, legal, Arthur, Rodrigo, Sabrina, passando o trator sempre, né? Sempre passando o trator e trazendo para vocês aqui em primeira mão, tá certo? Ó, para quem perguntou aqui, eu vou passar para vocês então, ó. Para quem não está ainda, ó. Segue lá então, tá? Ó, Instagram, Periscope, YouTube e Snap. Delta Thiago com TH, tá bom? Para quem não está seguindo ainda, ó. Delta Thiago com TH. Só o Facebook que é diferente. O Facebook eu não estou lá como Delta Thiago. No Facebook eu estou como Delegado Thiago, tá bom? Em todas as outras redes, Delta Thiago, tá certo? Pessoal, valeu então pela companhia. Vamos sempre estudar aí, certo? Até a próxima. Até a próxima. Fiquem com Deus. Boa noite. Quem curtiu, deixa um recadinho depois para mim lá no Instagram, na publicação que eu fiz sobre esse tema. Tá certo? Abração, boa noite e bora passar o trator. Tamo junto!